Voltamos, pessoal! Chegamos aqui com aquela coisa que você que ficou em dúvida aí do episódio anterior. Política de Quinta está aqui com o deputado Jonas Donizete. Deputado, vamos relembrar aqui o que eu falei com você no episódio anterior. A gente estava falando sobre a sua trajetória política futura. E o povo de Campinas quer saber, o senhor vai sair prefeito em 2024 por Campinas, deputado? Olha, Mário, eu aprendi uma coisa, começar com o principal, depois explicar. Não. Aí já... Então, povo, não! Aí é o seguinte, eu fui muito feliz, eu era deputado federal, isso era 2010, eu me elegi, fiquei 2 anos, aí disputei eleição de prefeito, muito difícil, né? Na época teve um segundo turno, Campinas estava muito turbulenta, tinha acontecido problemas com o prefeito da época, depois com o vice-prefeito, o presidente da Câmara assumiu, e eu sentia que eu tinha uma dívida com a cidade que me acolheu, de trazer para os trilhos novamente, né? E aí eu disputei e ganhei. Fiquei muito feliz, mas eu te confesso que doeu eu abri mão de metade do meu mandato de deputado, né? Eu sabia que era por uma causa boa, uma causa maior, mas não foi fácil. E aí, 8 anos eu me dediquei a Campinas. E tive a felicidade de eleger na sucessão 2 ex-secretários meus, né? O Dari foi meu secretário de esporte e o Vandão, que é o vice-prefeito, Vanderlei de Almeida, meu secretário de Relações Institucionais. Na minha opinião, os dois têm feito um bom trabalho. São 2 homens honestos, trabalhadores, né? É claro que sempre tem uma coisinha aqui, outra coisinha. Quando eu falo, eles para tal coisa, eu falo, olha, gente, não é fácil, né? Tem que... mas merecem continuar mais 4 anos, né? Então, terão o meu apoio para isso, né? Outra, hoje eu tenho uma dimensão maior do que só Campinas, né? Então tenho vários amigos que são pré-candidatos a prefeito em várias cidades, que eu quero ajudar também, que eu quero ajudar alguns candidatos a vereadores também, mas eu próprio, o meu nome não vai estar na urna em 2024. E eu te confesso, Mário, que eu adoro disputar a eleição. Eu adoro. Eu acho que na eleição, eu falo que todo mundo deveria uma vez na vida disputar uma eleição, porque você conhece o âmago das pessoas. Você encontra ingratidão onde você menos esperava, mas também encontra acolhimento aonde você menos esperava, né? Você, ao se dispor a uma vida pública, você se torna alvo. Poucas pessoas compreendem isso, né? Tem gente que eu converso e fala, mas eu estou sofrendo com isso. Eu falo, mas faz parte. Foi uma decisão que você tomou. Sim, né? Sim. Uma coisa é você ter tua vidinha, você pode falar, né? Minha vida é minha, ninguém tem nada a ver com isso, tal, aquelas coisas que as pessoas falam, quem cuida da minha vida sou eu. Mas quem se dispõe a uma vida pública, ele tem que entender que ele está sujeito a julgamentos constantemente, né? Você vai estar numa rodinha de bar, vai ter gente falando de você. Você vai estar numa igreja, vai ter gente falando de você. Tem alguns falando mal, outros falando bem, mas vai ter, né? Então, mas eu sou assim apaixonado por essas disputas eleitorais, porque eu acho que eu criei, e acho que quem me deu isso foi o rádio, né? Eu criei uma coisa de elo com as pessoas, né? E Deus me deu uma facilidade de, através de palavras, expressar meus sentimentos, meus pensamentos, né? O pessoal em Campinas me chama carinhosamente de mineiro, né? Aí eles falam, não pode dar um microfone pro mineiro, não pode deixar ele falar, senão ele convence, né? E isso já aconteceu demais. Quando eu vou em algum lugar, algum bairro, às vezes eu chegava, as pessoas estavam revoltadas por alguma questão. Aí primeiro eu ouvia, né? Só de ouvir, a pessoa já desarma. Aí você fala a tua parte, né? Aí tem gente que entende, tem gente que não entende, mas pelo menos você
está cumprindo ali a tua obrigação de prestar contas para a população. Eu espero que as pessoas... Eu há muito tempo, Mari, eu defendo o voto livre. Vota quem quer. Não é, nosso voto é obrigatório, né? Mas para mim o voto é uma coisa tão bonita e tão assim, você está dizendo para alguém, olha, eu acredito em você, eu confio em você, né? Que de tudo que é bonito eu acho que tem que ser livre, né? Ninguém obriga uma pessoa a amar outra, né? Isso desde que mundo é mundo. Na época que os pais combinavam o casamento, tinha gente que fugia de casa para ir com o amor da vida dela, tal. Então, desde que mundo é mundo, o que é livre é melhor, né? E eu, há muito tempo, eu defendo o voto facultativo, que se chama, né? Que as pessoas tenham liberdade de votar ou não, né? E quando você percebe que tem muita coisa em jogo, a pessoa leva a sério, a pessoa vai votar, né? Para tentar acertar. Eu falo que você nunca pode pôr a culpa no povo, porque o povo tenta acertar. Se erra às vezes, todo mundo erra. Mas o bonito também da democracia é que a cada 4 anos, ou a cada 2 anos, né? No Brasil tem eleição a cada 2 anos, para presidente, para governador, depois para prefeito, para vereador, né? O povo pode mudar, né? Aí quando as pessoas falam da política, eu falo assim, a política é a única profissão, vamos pôr como profissão, tem gente que não gosta de falar assim, mas é um trabalho, né? Que você presta concurso de 4 em 4 anos e ainda não tem cartilha para falar o que você tem que fazer e o que não tem que fazer, né? Então não é fácil, mas eu incentivo as pessoas a entrarem na vida pública. Eu acho que é algo que a gente precisa, né? De gente boa, de gente bem intencionada, pessoas com causas. Nós temos tido, eu dobrei na eleição passada com uma moça, uma mulher, filha de mãe de uma criança com autismo. Aí ela viveu, percebeu os problemas que ela tinha, aí entrou na política para tentar resolver, né? E foi muito bem votada, foi muito bem. Então eu acho que cada vez mais as pessoas estão percebendo o seguinte, ó, se eu não tomar um caminho aqui, as coisas não vão se resolver por si só, né? E aí quando a pessoa entra com disposição, com vontade, ela faz a diferença para aquilo que ela se dispõe. Perfeito. O deputado não estará com o nome nas urnas em 2024, mas está nas pesquisas. Deputado, sabe o que eu queria saber um pouquinho? Porque quando você foi prefeito em Campinas, você pegou Campinas vindo de um escândalo que Campinas teve, acho que um dos mais devastadores que Campinas teve, né, deputado? E aí você entrou eleito prefeito e ficou por 8 anos, foi reeleito. Como foi remoldar aí Campinas, colocar nos trilhos, pegando a cidade nesse cenário e devolvendo a cidade agora para a gestão que entrou pós a sua gestão, foi a do Dário, praticamente alinhada totalmente no azul. Como que o senhor pode falar para a gente como foi essa experiência aí nesse cenário? Ô Mari, tem uma frase nas escrituras que fala que Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos, né? Então, primeiro de tudo, eu agradeço a Deus, que eu acho que ele me deu muita força em todos os dias. Não foi fácil, eu tive assim problemas muito sérios para resolver da cidade, né? De todos os aspectos, problemas econômicos, problemas políticos, problemas do sistema previdenciário, né? E eu sou uma pessoa que eu não consigo fazer de conta que não tem problema, né? Tem gente que, vamos levando, eu enfrento os problemas. A pessoa pode gostar ou não gostar de mim, mas sabe que eu enfrento os problemas, né? E eu fiz isso, eu fui enfrentando, alguns eu consegui já no primeiro mandato estabilizar bastante, né? Outros eu acredito que a população, porque na minha reeleição, o que eu fiz? Eu fiz 2 coisas. Eu falava, olha, eu vou falar o que eu fiz, né? 3 coisas. Vou falar o que eu fiz, vou falar o que eu vou fazer e vou falar o porquê que eu não fiz o que eu queria fazer. Porque tem muita coisa que você quer fazer, mas você não consegue.
E você tem que explicar para as pessoas por que você não conseguiu. Então os meus adversários ficavam sem discurso. Porque quando eles iam falar, mas não fez, eu já tinha explicado, olha, eu não fiz por causa disso. E eu acredito que a população, ela entendeu, porque é o que eu te falei, eu fui reeleito, eu fui o mais votado em todas as urnas da cidade, desde o mais rico ao mais pobrezinho. Então eu acredito que a população, é bem verdade que nos mais humildes eu fui mais votado, mas todas as classes sociais votaram, me deram a vitória no meu segundo mandato. Aí no segundo mandato, o que eu enfrentei? Fortes oposições, né? Porque a política é assim. Eu falo que a política é igual você subir num pau de sebo com gente chacoalhando embaixo para você cair, né? Porque o pau de sebo já é isso. Mais gente, o pessoal chacoalhando, né? Então não é uma coisa que você tem uma ideia, tudo, oba, vamos fazer isso. Não, você tem oposição, né? Então eu também soube lidar com essa situação de oposição. Veio a pandemia no meu último ano de mandato, né? Eu também tive que me reinventar, né? Aí, no meu último ano de mandato, eu perdi, você sabe, eu perdi uma pessoa que era como um filho para mim. O meu sobrinho, que era deputado federal, faleceu aos 40 anos com um ataque fulminante do coração. Eu pedi para a população um dia só para eu poder assentar um pouco meus sentimentos, e já retornei ao trabalho, porque a gente estava no auge da pandemia, era maio de 2020, né? E ali as pessoas puderam perceber, e foi algo muito interessante, né? Porque Campinas não precisou comprar um respirador, nós não tivemos falta de mil relaxantes. O que é o mil relaxante? Qualquer coisa que vai entrar, você vê quando o médico vai pôr um palito para ver tua garganta, você... Então o mil relaxante, ele relaxa a traqueia para a pessoa poder ser entubada. Isso aí faltou, não tinha. O Einstein não tinha, o Sírio não tinha. E a gente tinha um grande estoque aqui, porque tínhamos comprado com antecedência. Compramos com o preço correto. Não tive uma investigação de nenhum órgão de, comprou tal coisa. Devo muito isso ao Dr. Carmo de Souza, Dr. Pimenta, que foram as pessoas que me ajudaram na área de saúde. E corri atrás da vacina. Porque quando eu saí da prefeitura, eu ainda continuei por um período como presidente dos prefeitos. E aí, luta pela vacina. Aí veio a vacina, o atual prefeito, o Dário, ele fez a agenda pela internet. E o pessoal, a população, tudo queria vacinar. Os postos mais próximos do centro esgotou rápido. Aí tinha os da periferia. E aí a pessoa falava, não importa onde for, eu vou onde tiver que ir para ter a vacina, né? E aí a classe média começou a ir na periferia. E muita gente me ligou. Falou, Jonas, porque Campinas é assim, a pessoa vive naquele mundinho dela ali e acha que a cidade é só aquilo. Aí, pessoas que falavam, poxa, conforme foi em algum lugar mais distante, Jonas, poxa, eu não sabia que você tinha feito aquilo. Nossa, que maravilhoso, parece consultório particular. E os postos de saúde, eu construí 54 postos de saúde, Campinas tem 62. E os outros eu reformei. Fiz a AME de Campinas, né? Fizemos junto com o governo do estado. A segunda era maior, agora estão construindo uma em São Paulo, parece que vai ser um pouquinho maior que a nossa. Mas que ajudou muito na pandemia também, né? A UPA do Carlos Lourenço, nós transformamos num hospital de Covid, né? Construímos lá o pronto-socorro metropolitano, que era um desejo muito antigo da população na Vila Padre Anchieta. Então, Mari, eu falo assim, eu não tenho dúvida que o nosso governo foi um governo eficiente, realizador e que resgatou a autoestima da cidade. Né? E aí uma coisa que poucas pessoas compreenderam, porque as pessoas têm um pouco de ciúme também, assim, sabe? Eu falo que cidade, ela é igual pessoa, tem ciúme da gente. Eu assumi a Frente Nacional dos Prefeitos, mas eu assumi por quê? Porque Campinas, ela é uma cidade tão importante que ela tem que ter uma voz nacional. Há muito tempo, Campinas não tinha mais alguém que, vamos ouvir lá o prefeito de Campinas para ver o que ele acha sobre isso, sobre aquilo e tal. E, graças a Deus, eu consegui
inserir Campinas novamente nesse contexto de uma importância nacional, né? E para mim também foi muito importante, porque eu pude me relacionar com homens e mulheres que são apaixonados pela vida pública, né? E posso garantir para as pessoas, olha, tem gente que sacrifica a família, sacrifica às vezes os seus bens pessoais. Eu sei que às vezes as pessoas veem notícia, político fez tal coisa, mas olha, para cada um que faz coisa errada, tem bastante gente que procura fazer tudo corretamente. Deputado, gente, quando eu falei que era supersônico aqui o negócio, vocês não estão de brincadeira. Só nessa pergunta que tô falando, parece que ele leu minha pauta, tá? Porque só nessa pergunta você já respondeu 2 perguntas minhas aqui, Jonas. Eu vou insistir, eu vou falar da FNP sim. FNP, que é Frente Nacional dos Prefeitos. O deputado foi presidente por 2 mandatos, né, da FNP e, isso, como você citou agora na tua fala, no último mandato aqui de prefeito, que já estava pandêmico, estava ainda na Frente Nacional também de Prefeitos como presidente. Você fez toda a costura e todo mundo pôde acompanhar da situação da chegada das vacinas. Conta pra gente como que foi isso, como que teve esse desentrave lá com essa questão das vacinas. Olha, Mari, primeiro dizer o seguinte, eu acho que foi o primeiro desafio, eu comparei a gente com os povos antigos, né? Eu acho que foi o primeiro desafio que a gente enfrentou, mais ou menos parecido com coisas que aconteceram antigamente, né? As pestes, que o pessoal falava, né? Uhum. Peste negra, peste bubônica, que matou milhões, a gripe espanhola, matou milhões de pessoas, né? E a gente se viu diante de uma doença que ninguém conhecia, não sabia como é que fazia para curar, muita gente morreu, né? Muita gente tem sequela até hoje, e foi muito, muito duro realmente. Mas a medicina, ela nunca foi tão rápida. Ela descobriu uma vacina que antes demorava 10 anos, 20 anos, descobriu em um ano e pouquinho, né? E é uma coisa assim, que infelizmente aconteceu uma coisa que nunca tinha acontecido no Brasil. O brasileiro é apaixonado por vacina, né? Desde que eu me lembro da escola, tinha dia que ia aplicar vacina, aplicava em todo mundo. Sim. Não tinha essa de pai e mãe levar, essa coisa. Você só não tomava se você faltava, senão vacinava todo mundo, né? Uhum. E com isso nós erradicamos a poliomielite, que é aquela doença das pessoas que dava a paralisia infantil, né? Que nós temos até em Campinas tem a Casa da Criança Paralítica, né? Que na época foi algo que muitas crianças perdiam o movimento dos membros inferiores da perna. Sarampo, Mari, sarampo é uma doença. Se você entrar num ônibus, num avião, uma pessoa com sarampo, todo mundo pega. Ela é uma das mais altamente contagiosas, né? Meningite, né? Todas essas doenças, nós fomos tendo tétano. Tinha mulher que dava à luz, morria de tétano, né? Então todos nós fomos descobrindo vacinas. Tinha a cadernetinha de vacina, tem ainda, né? E aí chegou a vacina da Covid, graças a Deus salvou muita gente. Infelizmente, a gente teve aquela coisa, que a vacina vai dar isso, vai dar aquilo e tal. Mas a vacina é uma defesa do organismo, né? Porque o nosso organismo, ele é simplesmente maravilhoso. Cada coisa que a gente vê do organismo. Porque o que é a vacina? A vacina é um sinal para o teu organismo aprender a lidar com alguma coisa nova que pode acontecer, né? Então ele mesmo ali já produz as defesas, tal. Se a pessoa fica doente, ele, já vai lá, o sistema de defesa do corpo já detecta e já faz a defesa, né? Eu acho que foi esse período que foi um período de muito aprendizado para mim, e eu fiz uma coisa que foi muito legal. Eu criei as vice-presidências temáticas, que ninguém entende tudo, de todas as coisas, né? O que Deus me deu um dom? De gerenciar, de ser um gerenciador de equipe. Então eu pegava um prefeito, por exemplo, meu vice-presidente de agricultura era o prefeito de Uberaba,
Paulo Pial. Conhece tudo de agricultura, de vaca, conhece tudo. Né? Então, vai ter um debate sobre... Ô, Paulo, vai lá para mim e depois você me fala o que aconteceu. Né? E tem tantas áreas, né? No Brasil, por exemplo, todas as cidades costeiras têm problema com marinha, por causa de titularidade de terra. Aí eu peguei lá o prefeito de Vitória, no Espírito Santo, falei, cuida disso daqui para mim. Né? Eu fui distribuindo funções. Como o Dário, por exemplo, quando ele se elegeu agora, eu falei, Dário, eu vou te colocar de vice-presidente da área de saúde da FNP. Está fazendo um bom trabalho lá também, porque é uma pessoa, é um médico, uma pessoa ligada à área de saúde. E eu acho que esse foi um dos meus segredos para poder enaltecer a Frente Nacional de Prefeitos. Eu trouxe muita gente boa, né, para me ajudar e tive um acesso, né, até as pessoas vão lembrar, o Pazuello era o ministro da Saúde. Verdade. Hoje ele é deputado federal junto comigo. E ele fala para mim, olha, você era o cara que mais eu conseguia me relacionar, tal, porque eu percebi, ele era um general. Eu tentava entender as dificuldades dele. Ele era um médico, um general não era aliás, ele não era médico, era um general. E eu via que ele estava... Então eu tentava ajudar também. E as coisas acabaram acontecendo, entendeu? E eu acho que foi para mim e para Campinas... Para mim foi importante, eu acho que para Campinas mais importante ainda, porque Campinas, o campineiro, e quando eu falo campineiro, não é só quem aqui nasceu, mas é quem vive aqui. A gente tem uma coisa com a cidade da gente. Quando vem uma notícia falando mal, a gente fica triste. Quando vem uma notícia falando bem, a gente fica feliz. Né? E foi um período que Campinas foi referida assim, de forma muito positiva. Que bom. Deputado, você falou da gestão Dário, falou aí do Vandão, o vice-prefeito do Dário, e essa foi a parceria que sucedeu o seu mandato aqui na Prefeitura de Campinas. Como que o senhor avalia aí, até o momento, essa gestão do Dário com essa parceria Dário-Vandão aí para Campinas? Excelente, muito boa. Eu acho que são duas pessoas complementares, né? Dois amigos, isso é importante. Mário, tem cidade que elege o prefeito e o vice-prefeito, briga no dia seguinte, né? E aí fica aquela coisa, um querendo fazer coisa. Isso não vai ter, porque, na verdade, quem tomou a decisão da cabeça de chapa fui eu, né? Escolhi, foi muito difícil, porque todo mundo sabe da minha proximidade com o Vandão. E não que eu não seja amigo do Dário, mas ali eu tive uma compreensão. O Dário assumiu o cargo a disputar de prefeito, o Vandão de vice, mas eles se complementam, né? São duas pessoas muito trabalhadoras. E eu falo o seguinte, aí terminando aí com estigma, que muita gente, o Jonas manda na prefeitura, o Jonas não sei o que tem, papapá. Eu falo o seguinte, eu aceito tudo, menos a pessoa duvidar da minha inteligência, né? Porque eu acho que eu tenho um pouco de inteligência, senão não teria chegado onde cheguei. Você mandar sentado na cadeira já é difícil. Você mandar sem estar sentado, e aí eu invoco o testemunho daquele que seria o principal. Quando eu passei o cargo para o Dário, eu falei assim, Dário, se eu te pedir metade da prefeitura, vai ser muito para você e pouco para mim. Porque eu já mandei em tudo. 8 anos mandei em tudo, né? Então, eu vou só pedir uma coisa para você, seja correto para a cidade, seja correto comigo, seja correto, né? E aí, depende muito mais do ex do que do atual, né? Eu nunca liguei para o Dário para falar, faça isso, faça aquilo, toma tal decisão, eu respeito a autoridade do cargo, né? Lógico, nós continuamos amigos, né? Quando ele me liga para alguma coisa, principalmente de Brasília, alguma coisa eu procuro ajudar. O Vandão, todos sabem da minha relação pessoal, é um irmão que a vida me deu. Eu falo que é uma pessoa que, se Deus quiser, Campinas ainda vai conhecer mais, porque ele trabalha um pouco assim, sem aparecer muito, né? Mais nos bastidores. Mas eu falo que ele é um político, assim,
Eu brinco, falo assim, se eu for para o Ministério de Articulação Política e levar o Vandão, eu resolvo os problemas. Em um ano a gente toca o Brasil assim, bem melhor do que está hoje, né? É claro que é uma brincadeira, mas assim, para falar da eficiência aí que o Vandão tem, e que eu acho que é uma dupla que realmente, como eu falei, se complementa muito. Cada um com o seu jeito, cada um com a sua... O Dário mais sorridente, mais expansivo, o Vandão mais introspectivo um pouco, né? Tem gente que fala para mim, mas o Vandão é muito sério, muito, né? Eu falo, não, você precisa conhecer um pouco mais, você vai gostar, tal. Eu acho que, como eu falei, Campinas está em boas mãos. Mas também, Mari, eu falo assim, a inteligência do homem já inventou muita coisa. Menos eleição fácil, eleição ganha, não existe, né? A eleição passada foi uma prova disso. Nós tínhamos um candidato que todo mundo fala, já ganhou. Aí a gente foi, e conseguimos a vitória na eleição, né? Então eu acho que é aquela coisa, sandália da humildade, saber que quem decide é o povo, reconhecer que não está tudo uma maravilha, reconhecer os problemas, porque tem problemas, e explicar para as pessoas. Minha mãe falava, não existe remédio fácil para problema difícil. Todo problema que tem um grau de dificuldade, você tem que ter paciência para lidar com ele, para ver como que vai encaminhar, né? Duvide de quem chega e fala assim, isso aí eu resolvo, não tapa, não resolve. Pode dar o tapa e às vezes o problema fica maior ainda. Deputado, Campinas tem aí um legislativo com 33 vereadores hoje lá na Câmara. E esses também passarão por eleições ou reeleições em 2024. E quando a gente fala aí das eleições de 2024 para Campinas, o seu nome é citado a todo momento, porque todo mundo do Legislativo te admira, quer a tua opinião, o teu apoio, a tua orientação. Como que você acha que vai ficar aí as estratégias para o Legislativo de Campinas para 2024? Acha que renova bastante? Acha que mantém? Como que você acha que está o cenário político para Campinas? Um pouco de renovação sempre tem, né, Mário? Um pouco de renovação sempre tem, mas eu acho que não vai ser algo muito grande, não, entendeu? Eu sou amigo da maioria dos vereadores, né? Me relaciono basicamente com quase todos, né? É claro que tem alguns que a gente tem mais relação. Eu falo que vereador não é um cargo fácil, né? Porque o pessoal acha que ele pode muito, mas não é assim. Ele tem as limitações também. Vereador é um cargo que a população gosta muito de meter o pau, falar mal, né? Mas eu falo que a maioria dos que falam mal é porque quer ser vereador também, ou quer ser vereadora também, né? Então, o que eu falo para as pessoas? Eu fui 3 vezes vereador, fui eleito mais jovem, depois 2 vezes o mais votado. As pessoas querem muito pouco. Elas querem que você continue sendo a mesma, primeiro ponto, continuar sendo a mesma pessoa de quando você não tinha poder para quando você tem poder. Isso eu tenho como base da minha vida até hoje, né? E as pessoas observam. E poder é igual álcool. Se sobe na cabeça, derruba a pessoa, né? Às vezes uma atitude, um olhar de indiferença, o povo percebe isso, né? Então, eu falo para os vereadores, você foi eleito o quê? O que você é? Farmacêutico? Você atende? Não sai da tua farmácia, continua lá, ouvindo, deixa o povo reclamar, deixa ver o que você pode fazer, mas o pior que você pode fazer é sumir. Né? Aí a população ela realmente pode dar o troco nas urnas, como a gente fala, né? Mas eu acho que nós devemos aí ter uma recondução maior do que uma renovação. É o meu pensamento. As regras continuam, ia mudar, não mudou, então continua. Por exemplo, nós estamos 33, cada partido vai poder lançar 34, né? Sendo que 30% é no mínimo de um dos sexos, né? A gente fala mulher, mas a lei fala que 30% é no mínimo de um sexo.
Como a gente sabe que a candidatura da mulher tem mais dificuldade, geralmente tem que preencher a chapa com 30% de mulheres, né? E não pode coligar mais. Cada partido tem que lançar a sua chapa de vereadores, né? Então, o importante é o partido fazer uma boa chapa. Porque o que acontece? Que pouca gente compreende. Na eleição passada, teve vereador que teve 4.000 votos e não entrou. E teve vereador que teve 1.500 votos e entrou. Por quê? Partido, a chapa, né? As regras eleitorais. Então, esse momento agora, que isso é um pouco mais difícil das pessoas compreenderem, mas é isso aí, é você formar boas chapas, pessoas que possam ser bem votadas, porque o nosso sistema, eu falo para as pessoas, você é concorrente dos outros partidos, porque no teu partido, quanto mais... teve uma eleição de vereador minha, de 1996, que a minha votação fez a minha cadeira de mais 4. Eu tive 20.000 votos, o segundo lugar teve 5.000, né? Então, eu acabei levando mais gente comigo, puxando o que o pessoal fala de puxador de votos, né? Então, se você tem uma pessoa no teu partido que você tem que torcer para ela ter quanto mais votos, melhor, né? Que vai ajudar você também na somatória dos votos. É isso. Deputado, para a gente finalizar aqui, eu não poderia deixar de perguntar e saber, até por conta da sua trajetória longa, de mais de 30 anos na vida pública, na vida política, você deve ter lidado com algumas deslealdades políticas, né? Queria que você dissesse aqui pra gente como que é esse enfrentamento dessa deslealdade dentro desse campo da política, onde a lealdade é uma situação tão primorosa, tão valiosa, né? Ali, quando a gente fala de política. As deslealdades, como tem enfrentado, como que faz para enfrentar a deslealdade política? Ô Mari, você sabe que eu não costumo assim, dar muito valor para isso. Eu falo assim, não é a política, é a vida. Esses dias eu encontrei com um amigo, ele me contou uma história. Ele tinha um amigo, estava desempregado, ele arrumou um serviço para o amigo na firma, o amigo entrou na firma, né? E aí os dois, eu sei que o amigo virou chefe e mandou ele embora, né? Então eu falo, não é só política, é a vida, né? E não está escrito na testa de cada um o que a pessoa vai fazer, vai deixar de fazer. Eu continuo acreditando nas pessoas. Eu falo que para cada um que me decepcionou, tem 1.000 que me deu alegria, entendeu? Então eu acho que, porque a amargura é uma coisa que é um veneno que você toma pensando que vai matar o outro. Não tem jeito. Quando você toma um veneno, mata você mesmo. O outro continua lá. Então eu acho que a grande resposta para esse tipo de situação é você continuar sendo você, continuar acreditando, né, nas coisas, nos seus princípios, né? Eu acho que tem muita gente que vota em mim por causa de política, de realização, mas tem muita gente que vota em mim também porque se identifica da forma como eu vejo a vida, né? E eu vejo assim, realmente, eu acho que é algo assim, acontece na política, acontece em qualquer outra, acontece na família, né? Acontece na família, né? Acontece no trabalho, acontece em todas as circunstâncias, né? E você tem que saber lidar com isso, né? E como eu tenho alguns princípios, as escrituras falam assim, que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então não adianta nada você ficar revoltado, tal. Agora também fala que o Senhor dos Exércitos é o Deus da vingança. Aquilo que a pessoa planta, por certo, colherá, né? E então é uma coisa que acontece naturalmente, não é você, eu quero, acontece. A pessoa vai fazendo, uma hora ela encontra alguém que faz com ela, entendeu? É uma lei da vida, isso, né? Então eu acho assim, eu procuro dizer que a política ela é igual a qualquer outra área da vida. Você também está sujeito a situações em que pessoas não serão leais com você. Deputado, muito gostoso falar com o senhor, viu? Uma delícia, sempre tão
claro, objetivo, calmo, sereno. Esse é o deputado Jonas Donizete, uma celebridade aqui em Campinas e região, que todo mundo adora. Obrigado por vir aqui no Política de Quinta, conversar conosco. Sei que sua agenda é super apertada. Muito obrigada, viu, deputado? Obrigada mesmo. Maria, eu é que agradeço. O Flamengo tem nome aí, o Flamenguinho vem. Lei de Quinta. Lei de Quinta. Nossa. Bem charmosa, Flamengo. Eu estava falando para a Mari que uma vez eu fui para Montpellier, na França, e me levaram num local que tinha muitos flamingos. E ele tem essa cor de rosa, porque geralmente ele se alimenta de peixinhos ou até camarões, assim, que por isso ele tem essa plumagem cor de rosa. Mas agradecer você pelo convite, dizer que eu gosto muito, pedir desculpa para muita gente que me convida, mas que às vezes não dá para eu atender aí todos os convites. E foi muito legal bater esse papo aí com você, te parabenizar pelo que você gosta de política, pelo que você procura conhecer de política, né? Isso é muito bacana. E a todo o pessoal que está nos assistindo, você que está nos assistindo aí, um abraço carinhoso do Jonas Donizete. Obrigado. É isso, minha gente. Muito obrigado. Você aí da Rádio Life que ficou aqui com a gente também nesse programa. Obrigado você aí do nosso canal do YouTube que está sempre junto aí com Política de Quinta. E segura aí que vem uma mensagem do Jonas ainda para você. Até o próximo. Tchau, tchau. Pessoal do Política de Quinta, acabou o ano. Estamos aqui com o deputado federal Jonas Donizete para te desejar um feliz 2024. Olha, tem uma poesia que fala que quem fatiou o tempo foi um sujeito genial, porque ele renovou as esperanças, né? E é assim mesmo, quando vai terminando o ano, findando o início de um novo ano, a gente renova as esperanças. Que 2024 seja um ano de coisas boas na sua vida, de bênçãos de Deus e de muitas realizações. A todos que acompanham Política de Quinta, a Mari, toda a equipe aqui, um ano novo de muita paz, de muito amor.